Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde iniciaremos hoje os comentários sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, inicia os estudos com uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. O título dessa parte do estudo é Caracteres da Perfeição. Jesus diz assim, abre aspas, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fecha aspas. Nesta passagem temos uma exortação do Cristo ao aperfeiçoamento da lei do amor. Sem dúvida alguma é um dos tópicos evangélicos mais repetidos no mundo cristão e de todos, talvez seja o que ainda é menos praticado, infelizmente. E neste nosso estudo vamos tentar entender por que ele ainda é tão pouco praticado? Inicialmente, precisamos nos lembrar de que o caminho de Jesus é o caminho de vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo é um caminho repleto de obstáculos a serem vencidos. É uma senda de espinhos gerando flores. É um calvário e uma cruz indicando a ressurreição. O próprio Mestre, desde o início de seu apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Ele sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Jesus experimenta a incompreensão de sua época. Ele auxilia sem paga, ele serve sem recompensa, ele padece a desconfiança daqueles que ele mais amava. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e de grandeza, o Mestre é içado ao madeiro como um malfeitor comum. Ainda assim, ele perdoa aos seus verdugos, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova de Jesus, atravessando dificuldades e lutas, martírio e flagelação. São inúteis, dessa forma, nos círculos de nossa fé, seja ela qual for, os petitórios de protecionismo e de vantagens inferiores. O Evangelho, ressurgindo no mundo através do Espiritismo, nos faz sentir que retornamos à carne para regenerar e para reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e também as nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria libertação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Então, meus irmãos, verbos como acusar, reclamar, queixar-se não são conjugáveis
no campo dos princípios que abraçamos. Disse-nos o Senhor, e aí é que está a importância deste capítulo para os nossos estudos: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas isso não quer dizer que devemos nos ajoelhar em prantos de penitência aos pés dos nossos adversários. Não é isso. O que Jesus quer dizer é que nos compete viver de tal forma que eles, os nossos adversários ou os nossos inimigos, se sintam auxiliados por nossas atitudes e por nossos exemplos, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. É importante frisar atitude e exemplo. Nós vamos voltar nesses dois itens em vários momentos do nosso estudo sobre este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos, nos leva a uma questão muito importante. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Onde eles estão? Podemos considerar que nossos inimigos são aquelas pessoas que não enxergam a vida pelo mesmo prisma que nós. São aquelas pessoas que ainda nos têm à conta de seus desafetos e aqueles outros que por um motivo ou outro não se afinizam, não se simpatizam conosco. Não devemos fazer apologia aos inimigos e nem aos adversários, mas devemos valorizar suas observações, porque são eles que, em muitas situações, fazem observações pontuais e extremamente sinceras sobre os nossos comportamentos e atitudes que os nossos amigos, por espírito de caridade e de amizade, não têm coragem em fazer, com medo de que os seus apontamentos possam nos causar constrangimento. Devemos sempre avaliar com bom senso aquelas acusações que nos chegam através de nossos inimigos e de nossos adversários, porque muitas das vezes são apontamentos valiosos sobre nossos desvios de conduta, sobre o nosso comportamento moral, que ainda não nos permite uma situação de evolução espiritual condizente com os princípios espíritas que abraçamos. Por outro lado, devemos considerar que na esfera de inimigos e adversários se encontram também aqueles que se alojam no íntimo da individualidade, aqueles que se asilam dentro de nós, representados aí pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios, pelas nossas mazelas, tanto aquelas de aspecto físico ou material, quanto aquelas de aspecto moral e espiritual. Tudo aquilo que entrava o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso espiritual, pode ser categorizado como grandes inimigos da nossa evolução espiritual. E é sobre eles que devemos ter a nossa atenção voltada, a fim de que, através do estudo e da vivência do Evangelho e da doutrina espírita, possamos iluminá-los, para que o homem velho que carregamos em nós se transforme, pela luz do conhecimento espírita e da vivência evangélica, no homem transformado, no homem crístico, no homem integral. Muitas pessoas, quando se deparam com esse estudo no Evangelho, com essas orientações de Jesus, acham um absurdo o Mestre dizer que devemos amar os nossos inimigos. Como assim? Como que podemos ser capazes de amar pessoas que sabemos que querem o nosso mal?
Quando Jesus nos fala em amar aos inimigos, em que campo o Mestre está situando o ensinamento? No campo das atitudes ou no campo do sentimento? Para isso, vamos recorrer a alguns detalhes do idioma grego, porque os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o fenômeno do amor. Por exemplo, Eros era o amor baseado em sentimentos de atração sexual e de um desejo ardente. Por sua vez, Storgê era o amor-afeição, aquele principalmente relacionado aos entes familiares. Filos já era o amor-fraternidade, o amor recíproco, aquele amor condicional, do tipo, você me faz o bem e eu faço o bem a você. Mas os gregos também falavam em ágape, do verbo agapao. Ágape é o amor incondicional, meus amigos. Esse é o amor incondicional. É aquele baseado no nosso comportamento com os outros. É o amor que não exige nada em troca. É o amor da escolha deliberada. No Evangelho, quando Jesus fala de amor, a palavra que se encontra lá, traduzida para o grego, é ágape. Ou seja, Jesus está nos dizendo sobre um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha. Não ainda a essência do sentimento do amor, porque Jesus sabe que no atual estado evolutivo em que nos encontramos, estamos um pouco distante dessa vivência plena do amor, que deve começar por um comportamento amoroso. Vejam bem, vamos tentar explicar melhor. Nós não conseguimos enxergar lógica alguma em alguém nos mandar ter um sentimento ou uma determinada emoção por outra pessoa. Já diziam os poetas que o amor, ele simplesmente acontece, ele simplesmente nasce, ele brota, ele surge espontaneamente. Então não há lógica em dizer você deve amar essa ou aquela pessoa. Não é assim que o amor funciona. Mas, quando essa orientação é voltada para o comportamento, para atitudes, aí sim nós vemos uma lógica e uma lógica sublimada. Por quê? Porque nós devemos, como temos aprendido com as lições de Jesus e dos espíritos superiores, devemos nos comportar sempre bem em relação a todas as pessoas. Devemos ter sempre, em todas as ocasiões, comportamento amoroso ou atitudes amorosas. Como é que funciona isso? É fácil, basta observarmos no nosso dia a dia, porque nem sempre nós podemos controlar o que sentimos em respeito a outra pessoa, mas nós podemos controlar o nosso comportamento em relação às outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você não goste do seu vizinho, pode ser que você não goste do seu irmão, pode ser que você não goste do seu chefe, pode ser que você não goste de qualquer outra pessoa. Tudo bem, isso está no campo do sentimento, da afeição, da simpatia, da afinidade. Mas com o conhecimento que você já tem sobre o Evangelho e sobre o Espiritismo, você não tem mais o direito de tratar mal quem quer que seja. Você pode não gostar dessas pessoas, mas você tem que ter para com elas, para com todas elas, um comportamento amoroso, atitudes amorosas, de gentileza, de educação, de respeito. É isso que faz a diferença. E é o primeiro passo
para que o campo seja trabalhado, o nosso campo íntimo, a fim de que a sementinha do amor possa ser aí plantada através dessas atitudes, para que, com o decorrer do tempo e com o nosso trabalho contínuo e perseverante, surja efetivamente o sentimento do amor. Mas tudo começa pelo comportamento amoroso, pelas atitudes amorosas. Isso faz toda a diferença. É isso que Jesus espera de nós. Então, devemos nos lembrar que amar, a palavra que vem do verbo agapao, do substantivo grego ágape, é um verbo que descreve como nós nos comportamos e não como nós nos sentimos. Falamos agora há pouco sobre atitudes, sobre exemplos. Isso é comportamento. Existem momentos, meus irmãos, em que nós não gostamos muito, inclusive de nós mesmos, mas ainda assim devemos continuar a nos amar, satisfazendo as nossas necessidades e não as nossas vontades. Muitas vezes, queremos que as nossas necessidades venham antes das necessidades dos outros, como se fôssemos uma criança pirracenta de 2 anos de idade. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos. Colocar o nosso próximo em primeiro lugar e estar atento às suas necessidades, isso é amar ao próximo. Nós amamos verdadeiramente o nosso próximo quando nos preocupamos com o seu bem-estar da mesma forma como nos preocupamos com o nosso próprio bem-estar. Comportamentos positivos, com toda certeza, acabarão produzindo sentimentos positivos. E é nesse momento que nos lembramos do benfeitor espiritual Emmanuel, que nos legou várias lições através de Chico Xavier. Emmanuel dizia: disciplina, disciplina, disciplina. Dizia que a disciplina antecede a espontaneidade. Significa que enquanto não temos aqueles valores cristãos efetivamente como conquistas do nosso espírito, é preciso um esforço diário, um exercício constante na aquisição dessas virtudes. E esse exercício se dá no relacionamento com as pessoas. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, a atitude amorosa, o comportamento amoroso antecede o sentimento de amor. São as atitudes amorosas, são os comportamentos amorosos que vão preparar o terreno íntimo do nosso coração para que o sentimento de amor possa nascer forte e gerar bons frutos no futuro. Jesus nos conclama a sermos perfeitos como perfeito é o vosso Pai. O vosso Pai aqui é aquele conceito, aquela ideia que já fazemos de Deus, nosso Pai, o Criador, e são esses atributos, esses conceitos que temos sobre a divindade, da sua perfeição, da sua bondade e de todos aqueles atributos que ele possui em escala infinita, porque sem esses atributos ele não poderia ser Deus, de ser soberanamente justo e bom, de ser a inteligência suprema, de ser imutável, todos aqueles conceitos, aquelas definições que se encontram na primeira parte de O Livro dos Espíritos. Então, essa nossa ideia que fazemos de Deus, devemos nos esforçar para sermos tão perfeitos quanto a noção, a ideia que temos de Deus. E os amigos costumam até dizer, os amigos espirituais, que a perfeição do Pai que podemos imitar reside em suas qualidades que estão ao nosso alcance. E talvez a principal qualidade de Deus que está ao nosso alcance é o amor misericórdia
e também a humildade, a capacidade de sermos bons, de sermos amorosos com os nossos semelhantes, inclusive com os nossos inimigos, ou seja, com aqueles que não nos querem bem, pelo menos por enquanto. Sobre este assunto, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz assim, abre aspas, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam esta nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Fecha aspas. Meus amigos, tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E Allan Kardec conclui essa parte do ensinamento dizendo, abre aspas, não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fecha aspas. No livro Bênção de Paz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, no capítulo 9, no plano dos inimigos, Emmanuel comenta a passagem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O benfeitor espiritual diz assim, abre aspas, o ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, desafiou-te a capacidade de tolerância, apedrejou-te os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus, ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta, quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal. Mentaliza um homem estirado no charco. É razoável lhe estendas a mão no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes, por isso, conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpas de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Fecha aspas. Fica aí, meus amigos, essa orientação, esse ensinamento de Emmanuel.
O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance. Mas vejam, ele completa. Mas nem sempre com a desculpa de amor devemos fazer aquilo que o nosso adversário, que o nosso inimigo estima fazer. Que Jesus nos abençoe a todos, ilumine as nossas consciências para que possamos a cada dia termos mais força e mais benevolência em nosso coração